Pedido de perdão do prefeito de Milão, na Itália, tem repercutido nos meios de comunicação. E é esse o assunto que eu quero refletir contigo hoje, amigo ouvinte. Na carta aos Gálatas 3,19, o apóstolo Paulo diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Amigo ouvinte, o apóstolo Paulo aqui pergunta: por que existe a lei? No mundo todo, a lei mais repetida nos últimos dias é: fiquem em casa. Ficar em casa, em isolamento, virou lei devido à necessidade de proteger a vida. A primeira finalidade da lei é frear as transgressões, os maus comportamentos. Quando uma pessoa transgride a lei, que foi criada para proteger a vida, ela coloca em risco a vida de outras pessoas. As leis existem para frear os maus, ou seja, as pessoas que tentam tirar vantagem das fraquezas das outras. Em si é isto que vimos ocorrer com o prefeito de Milão, na Itália. Apesar da lei ser clara, fiquem em casa, ele seguiu por um caminho diferente, animando as pessoas a não ficar em casa, pois queria tirar vantagem política. A consequência foi que, nesse momento, Milão se tornou a cidade com o maior número de mortes do planeta, por causa da Covid-19. Essas mortes agora pesam sobre o prefeito de Milão. Este exemplo mostra que transgredir a lei pode levar outras pessoas à morte. É por isso que certos comportamentos humanos são determinados sob força da lei, com a finalidade de proteger a vida. A lei existe para frear, para impedir certas transgressões humanas que podem levar pessoas à morte. Em segundo lugar, as leis existem com a finalidade espiritual. A lei nos mostra o nosso pecado. A lei é como uma luz que ilumina e mostra as nossas transgressões. Ela nos faz perceber a ira de Deus, nos faz perceber o nosso pecado, de que forma temos contribuído para gerar a morte. Ela nos faz perceber a condenação que estamos sujeitos perante o Deus Criador da vida e do universo. O prefeito de Milão pede perdão aos cidadãos italianos, os quais ele vê chorar os seus mortos. E ele percebe que, em grande medida, isto é consequência do seu comportamento. Se não houvesse lei, ele também não teria percebido o seu mal. Mas a lei agora o acusa na consciência, aterroriza sua mente, vendo tantas pessoas morrer por causa da sua transgressão, ele é levado ao desespero. Quando uma pessoa se desespera, nós chegamos na terceira finalidade da lei. A lei existe em terceiro lugar para servir a Deus. Ela é uma servente de Deus, pois ela nos prepara para a graça e para o perdão de Deus. Deus é um Deus dos humildes, dos miseráveis, dos aflitos, dos oprimidos, dos desesperados, dos que foram completamente reduzidos a nada. É da natureza de Deus exaltar aos humildes, alimentar aos famintos, iluminar os cegos, consolar os desesperados e condenados. É isso que nós vemos Deus fazer em Jesus. Pois Deus é o Criador onipotente que faz todas as coisas do nada. Quando a lei leva alguém ao desespero, abre-se o caminho para Deus. A lei é uma servente de Deus porque ela nos mostra a necessidade que temos do perdão. O perdão o qual Deus nos deu e nos dá por intermédio
de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Deus não quer ninguém no desespero, Deus não gosta de ver ninguém desesperado. Por isso, mediante a fé em Jesus Cristo, nos dá o perdão e nos faz filhos e filhas dele, conforme diz Gálatas 3:26. Qual a razão de ser da lei? O apóstolo Paulo diz: a razão última da lei é nos levar à fé em Jesus Cristo, que nos dá o perdão dos pecados. No texto que nós lemos diz: foi adicionada, a lei foi dada, até que viesse o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, a quem se fez a promessa do perdão dos pecados. Amigo ouvinte, que você possa se orientar pela lei, para não ser aliado da morte, e não seja levado ao desespero. Mas se isto ocorrer, lembre-se, em Jesus Cristo temos o perdão dos pecados. Eu sou o pastor Hércules, na paróquia Bom Pastor Garcia, em Blumenau, e desejo um abençoado dia a você. Amém.